Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversando aqui com gente importante, né, para poder, né, discutir, conversar, né, e talvez aí polemizar sobre a conjuntura nacional e o que fazer perante ela. E eu tô aqui com duas pessoas aqui que têm uma atuação bastante importante na internet, que eu posso acompanhar. Uma delas é o Tilamar Paulo, ele que está em vários canais do YouTube, né? Um deles é o Movimento Renda para Todos, e ele que também é músico, e o professor Júlio Charão. Então, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu peço para que os dois se apresentem aí para o público. Então tá, tudo bem. Meu nome é Dilamar Paulo, sou aqui da cidade de Parobé, no Rio Grande do Sul. Faço bastante trabalho nas redes sociais, estou, né, assim como o Guilherme apresentou, estou no movimento Renda para Todos, mas na verdade eu também faço trabalhos para o canal Mídia Livre, né, e recentemente aqui estamos criando um novo canal aqui na cidade de Parobé, chamado Parobé Red. Se vocês for procurar no YouTube aí, eu vou deixar depois nessa live aqui em algum comentário. O objetivo, né, é nós divulgarmos, né, o objetivo é nós sempre levarmos adiante as ideias progressistas, a ideia da esquerda, né, Guilherme? E nós, assim, tivemos um aprendizado gigante no ano passado, né, com a questão da eleição, onde todos nós tivemos, assim, que nos movermos nas redes de maneira diferente para engajar pessoas. Né? Então foi uma coisa muito complexa, muito grande, que nós tivemos assim uma oportunidade gigante de aprender. Né? E assim como o Guilherme falou, ele me vê em vários grupos de WhatsApp, em vários grupos, né? E eu estou sempre assim, postando, sempre levando adiante essa mesma questão, né? De trazer a esquerda para as redes, que é a minha meta. Né? Agora eu já quero deixar desde já agradecer o Guilherme por poder participar dessa live no canal Mesa de Debates, né? Que é um canal muito legal também, que eu também acompanho. E passa a palavra para o professor Júlio. Professor, meu companheiro aqui das lives. Fala um pouquinho, professor. Te apresenta. Boa noite a todos que estão assistindo, né? Nos acompanhando, os companheiros e companheiros. É, há pouco tempo me filiei ao movimento do Renda para Todos, é muito interessante, e é o que nos move, né? Não só gerar renda, mas de uma forma diferente, não aquela coisa individualista, mas com certos preceitos que é solidariedade, né? Cooperativismo e ética, né, na parceria com os companheiros e companheiras, né. Sou professor do ensino fundamental aqui de Parobé e Sapiranga, são cidades vizinhas. Trabalho sexto no ano. E aí, reza a lenda, quem trabalha com sexto ano pode fazer muitas coisas. Né? A gurizada não é fraca. E estamos aí justamente para discutir uma nova concepção de vida, de mundo, né? Através do nosso governo, felizmente, que elegemos, né, o governo Lula, e agora eu, no meu entendimento, desculpa me alongar, mas é um governo que está em sempre disputa, né? Ele não é um governo de esquerda propriamente dito, mas é um governo que gira, que é muito amplo, né? E tivemos que fazer uma aliança dada ao enfrentamento, dizemos, contra o fascismo, né? E fomos obrigados a fazer uma aliança aí que, dentro do jogo democrático, digamos, que estava ocorrendo anteriormente, não seria necessário, mas foi feito porque o outro lado era se ganhasse, né, seria uma coisa terrível para todos nós que estamos aqui e para quem está nos ouvindo e nos vendo, né? É isso, tá? Não isso aí. Vou encurtar minha apresentação. Passo a bola para vocês aí. Maravilha, então vamos aí para a primeira pergunta em cima do que o professor Júlio falou, que acho que tá manga aí, tá margem aí para bastante debate, que é a questão desse arco de alianças, né? O professor Júlio falou aqui em relação
né, da necessidade de fazer essas alianças. Eu, como, né, um bom marxista, né, eu particularmente discordo. Mas, assim, a que preço, né, a gente vai pagar por essas alianças? Porque uma hora ou outra elas vão se voltar contra o atual governo, como já se voltou, né, no passado. Bom, deixa eu começar então respondendo essa primeira questão aí, né, do Guilherme, é muito importante, né? Primeiro eu quero salientar uma coisa, né? O bolsonarismo, né, ele se demonstrou muito hábil nas redes, se demonstrou muito forte nas ruas também, a gente não pode negar isso, né? E foi realmente 50% da população votante que votou no Bolsonaro, né? Isso aí a gente também não pode deixar de levar em conta. Falando sobre alianças, eu acredito, tá, que se não fosse as alianças, né, nós não teríamos derrotado o Bolsonaro e não teríamos derrotado o bolsonarismo. Esse é um primeiro ponto assim que eu quero partir, né, do que eu preciso, né, entendo, né, dessa primeira pergunta. Levando assim em conta isso, né, hoje em dia a gente pode ver, por exemplo, que lá no Congresso, que nem tu falou, Guilherme, o que está acontecendo, né? Tá o Padilha lá tentando articular para tentar as votações do Congresso, né, levar as pautas do governo adiante, e mesmo assim está travando. Né? E por que trava? Trava porque falta dinheiro. Onde não entra dinheiro na jogada, na verdade, são as primeiras votações que estão tendo sem o tal do lá, como é que era o nome daquela modalidade de dinheiro, não me lembro agora lá, do orçamento secreto, né? Então tem que ter muito cargo rolando na jogada, tem que ter muita articulação nesse sentido, assim, para o Congresso se mover. E é uma gente que é onde entra, na verdade, onde entra dinheiro pela porta, a moral e a política e tudo vai pela janela, né? Isso a gente também não pode deixar de levar em conta. A questão das alianças ainda hoje, tá? Ela é importante para poder ainda, né, tentar ter alguma governabilidade, porque a gente vê que ainda as redes sociais estão dominadas pelo lado esquerdo, por mais que pelo lado direito, por mais que a gente tente, a gente pode ver que os mais ativos na internet, né, um ranking que saiu esses dias, ainda é da direita, né, do pessoal que está lá dentro do Congresso. Né? Eu acho que o Janones, mais ou menos, é o cara que se iguala aos maiores ali, mas tem muito mais dentro do Senado de direita e da Câmara de Deputados, que se maneja muito mais rápido nas redes sociais, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que levar em conta. Então, a coalizão, no meu ponto de vista, pode ser que o Guilherme pense diferente, pode ser que o professor também pense diferente, mas eu ainda acho que é o melhor caminho, né, que foi tomado e é o melhor caminho ainda a seguir, porque romper com alguns partidos importantes e algumas articuladores importantes, corremos vários riscos, digamos assim, de ingovernabilidade. Né? Passo a palavra para o professor. O que o senhor acha, professor? Não, é a questão, né, Guilherme, não é uma questão de querer não querer, é que se fez necessário, como eu falei, né? Vamos lembrar o histórico dos governos, vamos dizer assim, mais progressista, né? E que a gente falar uma palavra esquerda, para nós tem um sentido muito forte, para o Guilherme, que eu percebi também. 2002, quando a primeira eleição que o Lula ganha do FHC, quem é seu vice, José de Alencar. Então, quer dizer, já desde lá, tem bem claro uma certa, assim, uma tentativa de aliança e proximidade com a burguesia nacional, né? Coisa que talvez não deu, digamos, liga no pleno, né? Tanto que em 2016 a Dilma sofre, né, impeachment, né, impedimento, o golpe, né, e lembrar que o vice da Dilma é Temer, né, do PMDB, agora virou MDB. Essas questões elas são muito, vamos dizer assim, frágeis, né? O Djalma mesmo falou,
tá faltando o bufunfa, o faz-me rir, o dinheiro, né? Não está entrando mais no orçamento secreto. Então, tudo que o Lira pode trancar para chantagear o governo, ele faz, né? Lembrando nosso governo, que eu chamo nosso porque eu ajudei a eleger, então não posso tirar, né, a minha responsabilidade de lado. Mas está bem complicado, como diz o Guilherme, nós vamos pagar, já pagamos ali com a questão do ministro da Comunicação, que gerou um monte de coisas, né? Mas é um preço que vamos ter que costurar muito bem, porque se caso o outro tivesse ganho, talvez nós não teríamos aqui nessa live, né? Falando, então, tamanha é o horror que se parou sobre o nosso país, né? Não só viveu sob o signo do fascismo um bom tempo e continua muito forte, como o Gilmar falou, e a gente pode depois, num outro momento, falar sobre os erros da esquerda, né? Somente a esquerda que tem dinheiro, né? Que é a esquerda institucional, que poderia dar digamos, um auxílio para os vários os canais e redes que se costuraram ao longo desse enfrentamento que nós tivemos somente no ano passado, que foi o ano da eleição, mas o enfrentamento já começou, acho que desde o governo Bolsonaro, né? E que se criou redes independentes, progressistas, que oxigenaram um pouco de conteúdo significante e verdadeiro nas redes sociais, né? Mas o que nós ficamos muito temerosos, o que o governo está, além de sofrer essa chantagem, sofre sabotagem, claramente, sempre quando o Lula pode, ele fala de forma enfática, que é um absurdo que acontece no Banco Central, a manutenção dessa taxa de juros absurda, justamente para arrebentar com o governo, arrebentar com a economia. Então, os projetos, né, que o governo tem, né, sem a economia andar, vai se naufragar, né? E nós temos aí uma disputa eleitoral que não podemos abandonar esse campo, né? O ano que vem, 2024, com as prefeituras, que seria interessante que prefeituras, né, mais alinhadas ao governo, candidaturas mais alinhadas ao governo ganhasse, né? Para que nós pudéssemos avançar em vários aspectos, né? Principalmente na questão da renda, na distribuição de criação de possibilidades de que as pessoas terem o seu ganho, né? Então, são várias questões postas que eu acho que são importantes, né? A gente só discutir e enfrentar isso, né? Um dos erros, já que eu acabei falando, né, que a esquerda comete, aí não sei se a esquerda, eu digo esquerda institucional, tá, Guilherme? Não somos nós aqui que somos, né, do chão mesmo, somos da base, né? Mas a de não fortalecer os canais de esquerda, né? Isso é terrível, né? Eu estava ouvindo aqui umas lives, eu sempre gosto de ouvir algumas lives, tipo eu ouvi do Horta, o Horta e o Conde indignados, né? Pô, agora que se ganha, não se distribui, né, o bônus, né? Enquanto o pessoal enfrentou, teve todo o ônus de ser atacado, tem gente que foi ameaçado de morte, né? Várias pessoas na rede foram. Então, essas coisas, eles assim, podemos ter humildade e aprender um pouquinho com o lado de lá, né? Que o Bolsonaro fazia quando ele fez sua caravana pelo Brasil? Chegava, tinha um canal do Guilherme estava apoiando, vou lá no canal do Guilherme, não interessa, o Guilherme tinha 1.000, 2.000 participantes, chegava, dava uma entrevista, a TV do local quer alguma entrevista, então pega do canal do Guilherme lá, né? Então, claro que o Lula agora está envolvido, está tentando fazer a economia pegar no tranco, né? Por isso que ele faz tantas essas viagens no exterior, né? Literalmente passando o chapeuzinho, né? Mas, em alguns momentos ele pode fazer isso, né? E eu acho que deveria, né? Fortalecer os canais de esquerda aí, porque o enfrentamento tá forte ainda e eles não vão entregar nunca, jamais, hein? Eles são uma galera, parece que não dorme, não tem trabalho, só fazem isso, só fazem rede, né? Então nos dá um sufoco aí. E essas alianças, infelizmente, se tornaram necessárias, né? Mas nós temos que puxar o governo mais para a esquerda, não deixar ele para a direita, né? Esse é um compromisso que nós temos que ter, né? Tá? Eu vou deixar para fazer
outras questões aí. Talvez tenha me alongado aqui. Bacana que vocês levantaram aí vários pontos, mas eu vou continuar um pouquinho aí, né, em cima, né, desse arco de alianças, né? E uma coisa que eu particularmente discordo, porque é o seguinte, em 2018, o próprio Alckmin, né, hoje que é vice-presidente do Brasil, né, teve uma votação bastante pífia, né? Inclusive, tinha gente que já estava declarando, né, o fim da carreira política do Alckmin. Até quanto que essas alianças ajudou a eleger o governo? Porque para mim parece que representou um aceno, né, para a burguesia, né, do que ajudar o governo propriamente dito, porque o PT tem força, né, para mim o PT tem força para eleger o Lula sozinho. Não sei. Agora, na verdade, o Lula se elegeu, né? Mas a questão do Alckmin, para mim, foi um aceno, digamos assim, que o PT fez para a direita que está mais no centro ali, entendeu? Né? Porque não existiu, né, a terceira via, né? Com o Lula e o Alckmin, a terceira via simplesmente foi pífia, não foi anulada essa terceira via, né? Então, se tivéssemos uma terceira via forte lá e tal, né, com o próprio, né, eu acredito que seria mais difícil ainda derrotar o Bolsonaro. Eu penso o seguinte, ó, eu sou mais assim de algo moderado, tá? Eu não sou tão radical. Não acredito também assim, digamos assim, por mais que somos um país que vive o capitalismo, eu acho que somos um país também que não aprenderia a viver um comunismo ou um socialismo pleno, tá? Mas eu acredito numa outra coisa também, né? E uma coisa que eu particularmente espero muito, né? É que o governo Lula precisa determinar uma marca, né? Uma marca dentro do socialismo. Né? Essa marca tem que ser através assim de realmente dar digamos assim, aquelas frases prontas que a gente via muito na internet, que na verdade nós temos que parar de nos medirmos se a economia está bem ou mal pelos ricos, né? Se o rico está bem, está todo mundo bem. Se o rico está mal, está todo mundo mal. Não, eu tenho que pensar nas pessoas de classe média para baixo, né? Aí que é onde o Brasil tem que pensar, e é aí onde o governo Lula tem que atuar. E eu acho que é aí que o governo Lula tem que criar uma marca em cima disso aí, entendeu? Porque nós somos muito acostumados a olhar a bolsa de valores e quando baixa a bolsa estremece o mundo. Mas ao mesmo tempo também nós não olhamos quando a pessoa não tem dinheiro para comprar comida. Não, o mundo fica igual, né? Então, assim, ó, eu acredito, assim, por exemplo, que a Bolsa de Valores não poderia nunca passar de 100 mil pontos, tendo gente passando fome, né? Isso é uma coisa que eu acredito que nós devemos, assim, mudar, virar esse jogo, porque não é com pessoas passando fome que tu vai conseguir dizer, o país está bem, ou que o país... Eu até acredito, sabe, Guilherme, professor, que essa questão de termos aí, sei lá, 9, 10, às vezes 12, às vezes já foi 14, 15 milhões de pessoas desempregadas, né? Para mim, os ricos mesmo, eles achavam que isso aí tudo era uma reserva estratégica de recursos humanos, entendeu? Só isso, né? Se a pessoa estava mal, se não conseguia sustentar a família, se não conseguia botar o filho numa escola, né? Para eles está tudo bem, para essa gente assim está tudo bem. Aí é a marca que eu estou falando que o governo Lula vai ter que encontrar um caminho para tirar isso da normalidade. Aí é nesse ponto
que eu particularmente espero muito que o governo encontre um meio de tirar isso da normalidade, né? Não sei o que o professor Júlio pensa, professor. Não, um pouco por aí mesmo, Gilmar, né, Guilherme? O que nós temos que gerar renda para o povo, né? E fazer gerar essa economia aí, que está bem difícil, né? Esse início do nosso governo, nessa questão, nessa roda que está trancada aí, já falei aqui dos juros altíssimos, mas, claro, não é só isso, tem outra a questão que, se eu não estou enganado, o governo sofreu aí uma derrota que essa para mim é significativa no Congresso, não sei se já, nem sei se foi a votação, que é o marco do saneamento básico, né? Que dava a possibilidade do governo investir pesado nessa área e gerar alguns milhares de empregos aí também, né? Além de fazer a moeda circular, né? O dinheiro, né? Não está circulando. Então, o que ocorre com essas sabotagens, daqui a pouco já começa a haver um estranhamento das pessoas que votaram no Lula, né? Que estavam acreditando com o próprio governo. Aí a coisa começa a ficar mais delicada para o nosso projeto, que é um projeto de sociedade mais inclusiva, né? Sociedade justa, né? E tem todos esses problemas que nós temos que enfrentar. Voltando para o Guilherme, ele tá meio totalmente não favorável às alianças, mas é o que está feito, está posto aí, né? Agora nós temos que pensar, acho que no outro momento, de puxar esse governo nosso mais para a esquerda, né? Que eu percebo que está sendo cercado para ele ser um governo, digamos, de um neoliberalismo mitigado, ou seja, dar um farelinho aqui para nós, que somos população, né? E deixar o grosso como sempre foi para os grandes, né? Os grandes, que eu digo, os grandes bancos aí, os grandes burgueses que nós temos no país, né? Que, aliás, não repercute nada, né, na mídia tradicional, tipo um Lemo da vida, um Sucupira, né? Depois pode me corrigir, que acabaram aí metendo a mão nas americanas, né? E arrecadando alguns bilhões para eles e quebrando vários fornecedores. Então, essas coisas que por isso que a rede aqui é importante, ela ser forte para poder levar essa informação até aquele trabalhador e trabalhadora, né? Que está ali, que não entende, não consegue perceber essas coisas, porque é muito fechado mesmo, é bolha mesmo, né? Que as mídias aí, não só tradicionais, como essas bolsonaristas, fecham essas bolhas, né? Isso tudo leva nós à situação que nós estamos agora, né? Nós estamos, no minha percepção, nós estamos parados, né? Nem para frente, nem para trás, estamos estagnados aí. E se eu não estou enganado, você pode me corrigir, que o Campos Neto vai até setembro, né? Só em setembro o governo vai poder trocar, colocar um outro presidente do Banco Central, né? Mas eu vou passar aí a bola para o Guilherme, para de repente para encerrar, tá? Depois nós podemos continuar a discussão. Certo, vocês falaram aí bastante do trabalho das redes sociais, né, e principalmente a atuação da esquerda. Eu gostaria que vocês entrassem um pouco mais sobre esse campo, né, inclusive, né, vocês de esquerda também tem um canal, também trabalha aí com conteúdo na internet. A esquerda realmente está deixando a desejar, né, nessa atuação? O que a gente precisa fazer para poder bater de frente, né, com, né, as mídias bolsonaristas que hoje, ao meu ver, estão aí na nossa frente e também com a grande imprensa, né, tradicional? Bom, eu acho que é importante assim nós fazermos um certo, né, algo retroativo assim para nós podermos nos situarmos, né, com essa questão das redes sociais. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu e o professor Júlio somos aqui da mesma cidade de Parobé, né? Então, aqui na cidade de Parobé, a votação, se eu não me engano, foi 65% para o Bolsonaro e 35% para o Lula, aqui no Rio Grande do Sul, em Parobé. Então, estamos num núcleo bolsonarista aqui, né?
O professor Júlio é um testemunho, assim, que desde final de 2019, início de 2020, eu já comecei, assim, a me incomodar nos grupos de WhatsApp da cidade, e já desde aquela época eu comecei a fazer enfrentamentos, mas enfrentamentos, assim, franco, entendeu? Nos grupos de WhatsApp aqui, né? Ao mesmo tempo que eu tinha o meu canalzinho de YouTube de música e nunca tinha me envolvido com política, né? Só para mim fazer um histórico de como é que nós chegamos nessas conclusões aí. Bom, pelo meu canal de música, eu precisava divulgar as musiquinhas e as pequenas coisas que eu fazia, minhas pequenas lives, coisas muito caseiras assim, né, e tal. E aprendi um pouco, né, essa questão de como divulgar, de como fazer uma resenha, como penetrar assim algumas redes, tanto no Facebook quanto nos grupos de WhatsApp e tal, para fazer as minhas próprias divulgações, né? E daí o que acontece? Comecei a conhecer algumas pessoas, né? Comecei a sair do núcleo de Parobé nos grupos de WhatsApp, né? E comecei a conhecer algumas pessoas, né? Eu até vou citar o nome dessas pessoas aqui, depois eu mando para o vídeo para elas sem problema algum. A primeira pessoa que eu conheci foi a Meire Vieira, lá em fevereiro de 2022, né? Ela postou lá num grupo lá uma live que ela ia fazer, não sei com quem lá. Eu peguei aquilo lá e digo, eu vou assistir para ver como é que funciona isso, né? Eu nunca tinha feito nenhum trabalho, nada de até então, né? Nos grupos de redes sociais. Conheci a Meire, que fazia o canal, que fazia as lives delas através do canal TV Repensar, né? Do Leonardo Bastos. E acabei conhecendo, e daí eu entrei em contato com ela, ó, Miriam, eu poderia te ajudar com as divulgações da tua live anterior e posterior à live também e tal. E daí ela primeiro ela desconfiou de mim e tal. Desconfiou, achou que eu era um bolsonarista, que eu ia estragar o programa dela lá e tal, mas no fim, não. Beleza. Então eu comecei com essas pessoas, né? Ali já pelo mês de maio, junho, eu já comecei a participar das lives que ela fazia, né? Então, e daí o que acontece? Acontece uma ruptura entre a Meire e o Leonardo Bastos. Daí eu disse para a Meire, já que eu estou trabalhando para o teu programa, né? Para o programa Esperançar com Meire, né? Eu disse para ela, não, Meire, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos, tu tem um canal, ela tinha um canal com 15 pessoas ou 17 pessoas, nunca mexia naquele canal. Vamos pegar o teu canal, Meire, e vamos transformar esse canal em um campo, assim, para nós começar a fazer nossas lives e divulgar. Aí que eu fui aprender a trabalhar com StreamYard, aí que eu fui aprender a buscar recursos e tal, assim, né? E só que, assim, o que acontece? A Meire era uma pessoa de muita comunicação e de muitos contatos, que é muito importante, né, nesse meio, né? Contatos com políticos da esquerda importantes, né? Ela aproveitou os meus conhecimentos da questão da internet, divulgação e tal, e eu aproveitei os contatos que ela tinha, né, para formamos uma equipe legal para tocar o canal Esperançar com Meire, que hoje mudou para Esperançar Brasil, né? Daí o que acontece? Veio aquele turbilhão ali por agosto, ali veio aquele turbilhão das eleições. Muito bem. Agora que eu quero entrar na pergunta da questão da esquerda. Cara, que dificuldade para fazer as pessoas de esquerda seguir canais de esquerda. Que dificuldade é tu fazer as pessoas entender o quão importante é alguém entrar e dar um clique num gostei, deixar um comentário, fazer as coisas ter relevância dentro da internet. Meu Deus do céu! E até hoje ainda eu sinto a mesma dificuldade, né? O qual não era difícil para o bolsonarismo, porque o bolsonarismo ele vinha já com um pacote fechado de coisas esdrúxulas que as pessoas acabavam mudando a sua opinião pessoal por aquilo, né? E acabaram seguindo algumas pessoas. E aquilo se transformava um senhorzinho lá que nunca tinha pegado um celular, passou a seguir aquele cara e gostar daquele cara, e a mesma coisa não acontece com o núcleo de esquerda. Por quê? Por quê?
eu cheguei a uma conclusão que o pessoal de esquerda, né, é muito crítico. É um pessoal que estuda mais, vamos falar sério, né? Só nós estudamos Nietzsche, estudamos, né? É verdade, né? Estudamos Nietzsche, estudamos, né, os pensadores e tal, Marx. Então não é qualquer pessoa, não é qualquer coisa que tu joga numa rede, né, que o pessoal de esquerda vai seguir, por ser crítico ao natural. Só que isso não funciona para as redes sociais. As redes sociais, elas funcionam. O algoritmo funciona com gente que segue, com gente que compartilha, com gente que curte o vídeo, né? Então aí está a grande dificuldade das pessoas e os canais de esquerda prosperar nas redes, né? Salvo alguns lá, que nem eu falei antes, né, do Janones, o do ICL lá agora, lá também, lá, o Moreira lá, também tem uma articulação muito legal, mas assim, são raros, cara. O Boulos também agora está começando a ter uma ascensão, mas na verdade são raros se tu se comparar com qualquer guaipeca bolsonarista que faz um videozinho lá, sei lá, o João Trovão, não sei o nome daquele louco lá, faz um videozinho e tem milhões de views. Então, o pessoal da esquerda não consegue trabalhar unido nas redes sociais. Não consegue porque são muito críticos, ou são desleixados, ou não acreditam, né? E é essa barreira, é esse divisor de águas que nós, sabe, Guilherme, professor Júlio, nós temos que começar a quebrar isso, cara. Nós temos que começar a quebrar, nós temos que começar a fazer essas pessoas compreenderem a importância que é seguir uma pessoa que pensa igual a ela, entendeu? A importância que é seguir uma pessoa que traz informações que interessam para ela. Só que essa é a minha grande dificuldade, eu tenho absoluta certeza, Guilherme, que é a tua também, né? Às vezes eu vejo lá, eu forço muito a barra, tá, Guilherme? Não tem live que eu faço, que eu não faço assim, na forçada de barra, chegar a 500, 700, 1.000, 1.200 views, entendeu? Eu faço chegar, mas eu faço, leva uma semana, mas faço chegar. Mas é por quê? Porque eu daí faço uma estratégia de compartilhamento pós-live, né? Pego pontos, faço clipes, corto, né? Que eu até te aconselho a começar a fazer a mesma coisa, né? Para ter mais relevância nas tuas lives nas redes. Mas é assim, tá? Não é fácil lidar com o pessoal da esquerda. Não é fácil porque são muito críticos, não te seguem, não têm o costume de compartilhar, de curtir ou deixar um comentário e tal. E isso é fundamental para qualquer canal de esquerda poder prosperar. Por isso que é difícil nós fazermos frente, tá, Guilherme, aos canais de direita, né? Eu vou ser bem sincero e dizer uma coisa para ti, cara, eu já trabalhei até infiltrado, né, em grupos bolsonaristas. Tu lembra lá em 2021, quando teve o 7 de setembro de 2021, que foram todos bolsonaristas para Brasília lá e tal, queriam quebrar tudo e fazer tal. Então, eu consegui ficar infiltrado umas 4 semanas, mais ou menos, antes, né, um mês antes, já nos grupos de advogados bolsonaristas. E era incrível, sabe, Guilherme? Incrível, incrível. Por quê? Desde o vovozinho até a pessoa mais jovem, quando alguém do grupo dizia assim, ó, pessoal, agora todo mundo vai trocar a sua fotinho por uma camiseta do Brasil, aqui na thumbnail aqui do grupo. Cara, todo mundo tinha que trocar, velho. E todos trocavam. Era incrível a maneira que eles se moviam como manada, assim, entendeu? E é esse tipo de coisa que funciona, que dá relevância nas redes, né? Coisa que nós da esquerda não sabemos fazer, não aprendemos a fazer isso aí, né? E aí que está o X da questão da relevância e por que nós da esquerda ainda estamos andando muito atrás nas redes sociais, né, na internet em si, né? E isso é fundamental. Tanto é que o Bolsonaro se elegeu em 2018 por causa disso. Só por causa disso, né? Senão, eu acredito que sim, nós temos que trabalhar, tá, Guilherme, para romper essa barreira. Essa barreira vai ter que ser quebrada. A esquerda vai ter que aprender, senão na próxima eleição nós vamos levar pau de novo. Vai voltar um discurso direito lá, né? Desculpa, me alonguei, mas eu me empolgo com esse tema porque eu sofro muito com isso.
Professor, o que o senhor sente, professor, nessa história? Peraí, antes do Júlio falar, só fazer um comentário, né? É muito interessante isso que você falou de Lamar, porque eu vejo que aqui em São José, né, tem um grupo bem pequeno de um jovem, que até brinco com o meu amigo que faz parte do canal também, do Mesa de Debates, o André, que é o cara que aprendeu jogar, aprendeu política jogando RPG. E e quando ele faz live, olha que o grupo dele, eu não vou falar o termo aqui, o que o grupo dele é de tamanho de significância daqui na cidade, né? Pra não ser censurado, mas o grupo dele é bem pequeno. Só que os caras compartilham tudo que o cara produz, né? E as visualizações que ele tem é muito grande comparado, por exemplo, a lives que eu faço com, por exemplo, o dirigente sindical daqui de São José dos Campos, né? Cidade onde eu moro. Então é bem interessante isso que você falou de Lamar, que eu concordo bastante. Só para complementar aí, além de tudo que o Gilmar falou que é correto, tem mais outra coisa que a gente tem que se dar por conta, que nós estamos jogando no campo que não é nosso, o campo é deles, hein? Essas plataformas não são, não tem cunho progressista, né? E, e tem muitos canais também, além disso, né, Dilamar, eles se juntam para bombardear, digamos, o canal do Dilamar, que é um canal progressista esquerdo, tá bombando a cidade, eles se unem para jogar, fazer denúncias, né, para bloquear o canal, dizer que o canal está com isso e aquilo. E além de tudo isso, os grandes canais, né, tô dando esse exemplo que eu gosto muito de assistir o Plantão Brasil, é do Thiago dos Reis. Thiago dos Reis sofreu quase o canal dele sair fora do ar. O canal dele tem praticamente acho que já chegou 1 milhão de inscritos, né? A Jovem Pan, o professor, ele tem uns 4, 5 processos de Jovem Pan que sobre direitos autorais. Então, além de tudo, eles são unidos nos ataques, né? Eles não deixam nada se criar, né? Tentam também, né? Alguns canais conseguem, mas é como diz o Dilamar, é muito raro. O ICL, né? O Dilamar citou do Eduardo Moreira e do José de Souza, é uma raridade, né? E se autobanca, né? Pela contribuição dos seus membros, né? Que é raro. Então, nós temos todas essas adversidades, mais ou menos, que a gente tem que enfrentar, mas temos que ter a leitura correta do que o campo não é um campo favorável para lá, mas não podemos existir, porque além de tudo, de Lamar e Guilherme, as pessoas não se deram por conta que o virtual é o real e o real é o virtual, né? As pessoas não se deram por conta que essa luta aqui na rede é uma luta que ocorre também no barzinho da esquina, na padaria, no mercado, porque se tu vai no mercado, eu ainda gosto de escutar as pessoas, né? Então, assim, eu chegava no mercado, na época da eleição, tinha um maluco lá fazendo um discurso que era igualzinho aos lives bolsonaristas que eu dava uma olhadinha, né? Idêntico, assim, sabe? Retinho. Parece que eles decoram o texto e saem pra rua, né? Então, eles têm essa disciplina, vamos dizer, canina, até. Nada contra os caninos, os cachorros, que eu gosto muito. Mas eles têm isso aí, então eles ganham meio que aquela coisa na insistência, né? E para nossa sorte toda, e aí nós temos também que quebrar alguns mitos. O nosso povo brasileiro é um povo que tem memória, né? Que tem memória, tá? E lembrou da época do governo Lula e não passava fome, né? Então foi isso que nos levou também ao governo alcançar essa vitória, né? Com o custo, como o Guilherme falou, dessas alianças que a gente não quer dizer que é a favor ou contra, mas é o que deu para fazer no momento, né? Mas a nossa tarefa agora, né, o canal do Guilherme, nós aqui, sempre puxar esse governo mais para a esquerda, né? Pautar ele na nossa questão, como diz o Lamar, nossa marca tem que ser a marca de tirar as pessoas de uma miséria, de dar uma vida confortável, né, oferecer, né, e oferecer oportunidades para as pessoas crescerem, né, na renda, e também, junto com isso, é tudo junto e misturado, né, outros debates aí de costumes que a direita, né, contrabandeou para a política, mas que nós temos que enfrentar também, né? Como questão agora no Congresso sendo discutido
a legalização do uso medicinal da maconha, né? Está sendo discutido outros temas, como a questão de discriminação do aborto, não ser mais crime no Brasil, né? Então, são discussões que influenciam e movimentam as pessoas, né? E, além de tudo, outras pautas que o Lula, sempre quando ele pode, nos seus discursos, ele coloca, né? Então, nós vamos reestatizar a Eletrobras, embora eu acho bem difícil, né? Pelo ter um contrato, ele dá umas dicas assim, bem... Porque o governo teria que pagar, se não me engano, 3 ou 4 vezes mais do que ele investiu, né? Então, são certas coisas. E tudo isso junto, né? Nós pensamos assim, como nós ganhamos, né? Nós ganhamos por isso que teve essa memória, registrar essa marca Lula, que era o único que podia vencer à frente do outro lado, né? Eu e Dinamarca discutimos várias vezes aí, né, Dinamarca, em lives, e nós não tinha não era Ciro, não era, né? E terceira via não existiu mesmo, foi a polarização. E agora nós estamos com esse governo, que é um governo que a gente pode criticar, né, no bom sentido, para trazer para o nosso lado. É um governo que a gente pode falar que a liberdade voltou mesmo, liberdade de fato, né? O pessoal falava muito de liberdade de expressão, mas as pessoas tinham medo, né? Aqui na cidade, como diz o Dinamarca, aqui é uma cidade bolsonarista, embora não das mais ferozes, né? Ainda estou vendo. Aqui no estado teve cidades aí que o Bolsonaro teve 80%, 81%, 83%, acho que o Dinamarca pode me corrigir, Dinamarca, não sei se não é uma cidade aqui nossa do Rio Grande do Sul, teve a maior votação para o Bolsonaro, se eu não me engano, Torzi. Então, Acho que tudo foi isso, Santa Catarina, eu não me lembro. Santa Catarina, né? É nossa região sul, que é terrível. É. Mas é isso, não vou me alongar, mas é uma discussão muito importante, né? E a companheirada tem que abraçar, né? E nós temos toda essa dificuldade da questão da monetização, que, como eu falei, eles não dormem, né? É dia e noite. Eles têm um maquinário extraordinário, né? Enquanto isso, nós ficamos patinando, e a esquerda institucional, que tem um poderio aí, que poderia estar dando auxílio, parece que, sei lá, eu não sei o que eles estão pensando, né? Mas, como diz o Diogo, se nós continuar nessa, vamos dizer, nessa vibe aí, né? Nós vamos levar pau de novo em 2026. Podemos até se reeleger, mas vai ser aquela reeleição, né? Ali apertadinha, e volta toda aquela ladainha da direita, da extrema direita no Brasil, de que foi fraudado as eleições, que não sei o quê. E sempre vão ter esse discurso, né? A gente pode... não tem surpresa do outro lado, né? Sempre essa questão de botar em xeque a legitimidade do processo, né? Para que seja... Se perder, o processo sai manchado sempre, né? Então, isso aí, nós vamos ainda, temos enfrentamentos muito grandes, né? E outro agora enfrentamento nós temos de alguma forma, ajudar a apoiar o MST, que está sendo aí violentamente atacado, né? Tentativa de criminalização que não é de hoje, né? Sempre tentaram criminalizar o movimento do MST, mas agora eles conseguiram abrir uma CPI, né? E o que vai sair disso aí a gente não sabe. Então, é um dos maiores momentos sociais que nós temos, né? Tem um poderio de mobilização fantástico, né? Sempre auxiliou, né? Todo o processo da esquerda aí, e nós vamos ter que ir para o embate, um embate muito duro, e não, pode falar, Djalmar, passa a palavra ali. Não, isso é uma das coisas assim que eu também assim, eu acho que bom assim que estamos, né, com um governo que aceita crítica, mas assim, eu não posso acreditar que o governo vai ver o Congresso e aqueles reacionários lá destroçar o MST sem fazer nada. Eu acho que aí vai ter que entrar aí um certo lobismo, vai ter que entrar algumas coisas aí, porque a causa... Meu Deus do céu. A causa é legítima desde a época de Roma. Vamos falar sério. Lá em Roma, eu já estudei, porque lá em Roma já tinha o sem terra, né? E a causa é legítima desde aquela época, e não vai ser um grupinho de ruralistas lá no Congresso que vai simplesmente botar para criminalizar pessoas que têm uma causa tão justa, digamos assim, né? Pessoas que querem trabalhar, ninguém quer mais do que trabalhar.
É isso que precisa, né? Que as pessoas querem. Amaro, deixa eu só te interromper, desculpa, hein? Sim. Mas dentro da legitimidade da nossa Constituição Federal, né? Você está ali a questão, a função social da terra, né? E esse debate da propriedade vai voltar, e vai voltar forte, nós temos que enfrentar isso. Pode continuar, desculpa. Professor, é dentro disso mesmo, temos que enfrentar o debate, mas o que eu digo é assim, não podemos deixar o MST ser destroçado por um grupinho de lobista lá dentro do Congresso, entendeu? Isso nunca. Isso o governo Lula nunca que pode deixar acontecer uma coisa dessa. Né? E aí vai ser cobrado. Eu sou assim como eu ajudei a eleger, eu vou ajudar a cobrar também a coisa certa, né? Não tem por que não. Mas é isso, vou passar a bola para o Guilherme aí, que ele tá. A próxima pergunta. Não, eu concordo em relação à questão do MST, eu concordo bastante. Inclusive, né, nessas próximas semanas vou tentar trabalhar bastante essa questão do MST, né, e que, né, inclusive dando voz a gente do movimento para poder, né, dar voz, né, mostrar o outro lado que a extrema-direita não quer que mostre. Então, a mesa de debates como um todo, tanto eu, tanto o André, tanto o Ulisses, estamos comprometidos aí em defender o MST, né, perante esse grupinho, né, como o Dilamar falou, né, de ruralistas. Mas indo aí para a próxima pergunta, né? Você falou da questão da geração de renda, né? Obviamente que, né, é indefensável, né, que qualquer pessoa passe fome, passe necessidade, passe aperto, que esteja desempregado e tudo mais. Mas, assim, como pensar, né, a geração de renda nos marcos de um capitalismo em crise, né? Um capitalismo, né, que tem uma lógica muito destrutiva que parece que se aprofunda ainda mais. Então a gente tem crise econômica, crise ambiental, né? Como pensar essa política de geração de renda nesses marcos aí do capitalismo? Não sei se é uma regra eu falar primeiro ou o professor primeiro, para mim tanto faz. Mas vamos lá. Vamos lá. Fique à vontade. Tá. Outro dia, sabe, Guilherme, nós fizemos uma live só com. Eu era o único que não era o filósofo na live. Né? Depois tinha o professor Júlio, que é um professor de filosofia, ele é filósofo, o meu filho Kelvin e o outro amigo dele, que eu não me lembro agora o nome, depois eu vou lembrar, que fizemos uma live sobre o capitalismo, sobre como humanizar o capitalismo. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que o professor Júlio lembrou muito bem outro dia, em outra live, que nós temos duas balanças assim correndo dentro do capitalismo. Né? Uma é o capitalismo produtivo, né, dos meios de produção, e o outro é o capitalismo improdutivo, que é aquele capitalismo que só tá para explorar. Aquele capitalismo que vive o sonho de botar um montinho de dinheiro num lugar e que aquele montinho de dinheiro se transforme num montão de dinheiro e ele tira esse dinheiro. Né? É o sonho do cara, não fazer nada e ganhar dinheiro. Bom, o problema todo nisso aí são dois problemas. Em primeiro lugar, o capitalismo produtivo, né? Os donos do capital produtivo, eles têm essa volúpia, essa questão do acúmulo, né? De acumular bens. Né? Então, às vezes tu vê assim uma pessoa que é um, sei lá, um dono de empresa ou algo assim, e na verdade não tem só aquela empresa, ele tem terras, ele tem casa na praia, casa na serra, casa não sei aonde, e vai adquirindo bens, adquirindo. O problema todo é quando ele não distribui os bens, a riqueza, digamos assim, acaba por acontecer o que está acontecendo agora. Aquilo que ele produz, ele não consegue vender para ninguém, porque a outra pessoa não tem renda. Esse é o problema. Aquilo que ele produz agora, a pessoa que ia consumir, não consegue consumir porque talvez seja algo supérfluo, talvez seja uma xícara, sei lá o quê, e ele tem uma baita de uma empresa com muitos empregados e tal, e daí começa a não ter pedidos. Por quê? Porque ele mesmo não divide, né,
não divide a sua riqueza com os outros, né? Ele vai acumulando coisas. E o capitalismo improdutivo, né? Esse é o capitalismo, na verdade, dos espertos, porque os burros só perdem dinheiro com a bolsa, né? Só grande mesmo ganha. A bem da verdade, né, esse é um capitalismo que hoje está prejudicando o capitalismo produtivo. Por quê? Se nós formos pensar quem é que está mandando no tal do Campos Neto, né? Quem está mandando nele? Porque ele tem um dono, aquele cara ele tem um dono. E o dono dele são esses grandes, né, que operam a bolsa. São esses caras que emprestaram dinheiro para o governo ano passado para tentar ganhar a eleição, que não ganhou, graças a Deus. Né? Só que agora eles querem esse mesmo dinheiro a peso de ouro de volta e mantém, né, esse juro em 13,75%. Né? É justo isso. Aí, como eles querem manter o máximo possível, no mínimo, até enquanto durar o Campos Neto no poder, lá no Banco Central, eles vão comendo o governo por uma perna, né, para devolver o dinheiro deles a juro, né, até onde eles conseguirem. Né? E essa ação faz com que o Dilamar, que quer, por exemplo, assim, eu quero investir na minha casa, eu quero melhorar, sei lá, fazer um muro na minha casa, né? Eu não tenho dinheiro para fazer esse muro, mas eu podia pegar um empréstimo para fazer esse muro. Como é que o Dilamar vai pegar, sei lá, 40 mil de empréstimo para pagar em 3 anos 120 mil reais de volta? Eu não faço isso, não sou louco, não sou bobo. Né? Nem eu faço, e nem a maioria das pessoas que poderiam fazer faz. Né? Isso faz com que? Faz com que a pessoa que eu ia contratar não contrate, a pessoa ia contratar uma pessoa para fazer a obra em si, também não é contratada. Aquela pessoa passa a não comprar uma vestimenta, um EPI, passa a não comprar uma luva, passa a não comprar um calçado. Então, é toda uma cadeia, né, que está freada por causa do 13,75%, que é imposto por aquele pessoal lá que emprestou dinheiro para o governo no ano passado. Então, assim, eu não sei, professor, o que o senhor acha. Eu vejo que é por esse lado, um capitalismo está comendo o outro por uma perna. Né? Segue aí, professor. Só respondendo o Guilherme, nos marcos atuais do capitalismo não tem como fazer praticamente nada, né? Então, por isso nós temos que enfrentar de forma de uma resistência, né? E tentar minorar, pelo menos, a situação, a questão, a circunstância material atual, né? Mas se continuar nesses marcos aí, né, Guilherme de Lamar, nós estamos lascados. Né? Vou colocar outra palavra aqui, mas não, essa palavra é um pouquinho mais suave, mas ferrados, literalmente, né? Porque não circula dinheiro, não os projetos, digamos, populares não vão para frente, também não há uma cooperativa de crédito que possa incentivar, não há, que nem o Lamar falou, a questão tudo funciona em forma de rede, né? Tem que ter um consumidor para um produto, para poder gerar essa renda, para que eu possa ter meu sustento, né? Qualquer coisa, se eu sou um feirante, se eu sou ali que está na padaria, se eu tenho minha botequinha ali na esquina, tem que ter o pessoal para beber minha cachaçinha, né? Minha cerveja, senão não tem como. E como é que as pessoas vão consumir se o dinheiro está reduzido e elas não percebem perspectiva de melhora, né? Então, a crise é muito séria e muito grave, né? Eu acho que a pergunta do Guilherme é bem pertinente e é uma questão que nós vamos ter que enfrentar para responder não só de forma teórica aqui, mas na forma de prática, né? Que é o que nós necessitamos, né? Agora, essa sabotagem ao governo atual, que nós apoiamos aí, tá terrível. Então, mas nós temos que achar outras alternativas. Quais são, né? Por exemplo, cooperativa de crédito, mas de onde vai vir esse dinheiro, né? Como é que vai ser? Já existe isso? Aqui nós eu de Lamar estamos há pouco tempo no movimento Renda para Todos, mas lendo o manifesto Renda para Todos é bem interessante, né? As coisas que nós colocamos que tá lá, né? Tentar gerar renda a partir de pequenas cooperativas, né?
Mas como fazer isso sem... Tem que ter um começo, tem que ter da onde sair, né? Então a gente está num brete, na verdade, é isso, né? E as pessoas, a questão de renda é uma coisa imediata, né? Só ficar na dependência de bolsas do governo, né? Ou de recursos governamentais, não é interessante, né? Daqui a pouco muda o governo e você está no chão, está outro tira num outro dia, né? Que já ocorreu, né? Nós temos exemplo, né? Então não podemos ter essa dependência sempre. E o capitalismo realmente está num certo parafuso ainda, né? Mas é a tentativa de gerar renda em cima de renda, né? Se descolar completamente do mundo real do trabalho, né? Da produção, né? E isso não é de hoje, já vem de algum tempo, mas hoje parece estar mais evidente, hoje está totalmente evidente, né? É um absurdo que acontece com o Campos Neto e a gente não tem força de tirar esse cidadão de lá, né? E que mostrem como ele é perdido, né? A mídia tradicional, que tem poder, e tem um poder de influência muito grande ainda, né? E eu acho que vai seguir com um bom tempo esse poder de influência. Não deixa a população entender esse mecanismo, né? Que o governo faz o que pode, mas se não tivesse esse outro lado, não vai progredir, né? Então, nós estamos nesse pé aí, Guilherme de Lamar, né? Mas na circunstância atual é muito difícil gerar renda nesse mundo capitalista e para nós que somos os trabalhadores aí, né? Eu passo a bola aí para vocês. Né? Então é isso aí, pessoal. Né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Dilamar Paulo e do Júlio Charão. Né? Gostei aqui bastante do nosso papo, acho que foi bastante produtivo. E passo a bola aí novamente aí para os dois fazer as considerações finais, né? Apresentarem os seus canais, inclusive o Dilamar apresentar o canal dele de música, né? Que ele falou que ele tem, que nós, Mesa de Debates, né? Além de fazer as discussões políticas, a gente apoia os artistas independentes, que a gente sabe que né? Como aqui em São Paulo fala, né? O corre deles é bastante complicado, bastante difícil. Então fiquem à vontade aí para fazer as considerações finais. Então, para manter o costume, vamos começar por mim aqui. Cara, Guilherme, muitíssimo obrigado o convite, né, para vir aqui e expor algumas ideias no teu canal, né? Eu acho que esse papel que tu está fazendo é um papel muito importante e a gente precisa muito do lado da esquerda ter pessoas que nem tu, assim, né, para levar essas ideias, né, progressistas para dentro dos lares e para a mente das pessoas, sabe? E é uma luta constante, igual eu falei lá no começo, começar a trazer gente para o canal, sabe? Começar a trazer as pessoas e fazer com que elas sintam a importância que é acompanhar, compartilhar, curtir, participar, né, dos debates e tal. E eu te parabenizo pelo teu canal, muito legal, né? Vou falar dos canais que eu trabalho. Eu participo do canal Mídia Livre, né? Eu faço vídeos lá no Mídia Livre também, um canal maior, bem maior que os nossos, né? Vamos falar assim, né? Então eu faço uma ajuda lá. Eu tenho um canal, o Movimento Renda para Todos, também eu participo. Eu vou deixar depois, sabe, Guilherme, nos comentários da live aqui, eu vou pegar e botar umas linhas, né, com os canais que eu participo. Também agora o Parobel Red aqui, eu estou anunciando o professor Júlio, que nem sabia que nós criamos um canal de YouTube novo aqui, que nós vamos tentar fazer bombar a esquerda aqui na nossa cidade. Vai ser difícil, né? O desafio está colocado, né? Mas nós vamos fazer. E também eu tenho o meu canal de música, que é o canal de Lamar Paulo, né? Esse canal é um canal que eu apenas canto músicas, as músicas que eu gosto particularmente são as músicas sertanejas, que deve ser mais ou menos aí de São Paulo, que vocês gostam também, as mesmas músicas aí, né? Também canto algumas músicas, faço algumas piruletas aqui falando de alguns artistas e tal. E é um canalzinho pequeno, mas assim, bem consistente, com os seus seguidores, com as pessoas que me seguem e tal,
né? Então eu tento também separar muito bem a questão política da questão musical, para quem me segue por uma coisa, né, se segue na outra, tudo bem, se não segue, eu fico feliz também. Né? Guilherme, muito obrigado. Eu estendo um convite também para tu participar de alguma live nossa no canal Movimento Renda para Todos, tá? E será muito bem-vindo lá. E com certeza daqui para frente a gente pode conversar por lá também. Professor, né, um obrigado a todos que estão nos assistindo, né, que curtam e compartilhem essa live, né? E, professor, passo para ti. Boa noite para todo mundo. Ou bom dia ou boa tarde, não sei quando vamos. Boa noite, né? Encerrando, né? Acho que a discussão é sempre válida. E nós estamos aí, acho que as coisas estão cada vez mais claras e evidentes que o capitalismo não oferece saída para a classe trabalhadora, né? No geral, e também não oferece saída para uma sociedade inclusiva e justa, né? Eu não gosto daquele termo mais justo, parece que a sociedade atual é justa, né? Para mim não tem justiça nenhuma, não tem justiça nenhuma, né? Você tem muito pouca, hein? Então nós temos que pensar no mundo que possamos viver uma vida boa, uma vida, né, que todos tenham acesso a uma vida confortável e digna, né, sem abusar da natureza. É muito importante do meio ambiente, nós temos que ter sempre esse cuidado, né, mas usar aquilo que nós temos como ser humano, que nós chamamos de razão, para gerar vida, para gerar coisas boas, não ao contrário, uma razão calculista que quer só um lucro e gerar criaturas como o Elon Musk aí, Lemon aqui que nós temos, né? Essas criaturas que são, não sei nem como descrever, né? Tem bilhões e bilhões e bilhões, e aí então essa lógica do capitalismo não serve, né? E temos que pensar em outra alternativa, né? No meu caso, o caminho seria o socialismo, né? Mas aí tem outros que podem botar outros nomes, não tem problema nenhum, mas com uma sociedade que se organiza em torno de gerar uma vida de qualidade e gerar vida, né? Não o contrário, não uma restrição aí. E agradeço aí ao Guilherme o convite, né? E Lamar também. E provavelmente, espero que nós nos encontramos em outros canais, né? Para que possamos aí discutir outros assuntos e continuar na luta sempre, não desistir dessa perspectiva nossa de um mundo melhor, né? Isso aí, boa noite para todos. Então acho que é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo ao Dilamar, agradecendo ao Paulo, né? Ao Dilamar Paulo e ao Júlio Charão, né? Dizer que a gente aceita sim esse convite, é só marcar, né? Essa live. E, né, aproveitar, né, lembrar aí pro pessoal, se inscreva no canal podcast Mesa de Debate um pouco, curta, compartilhe, comente essa live, né, esse vídeo, né, outros vídeos, programas, matérias que nós produzimos. Também, né, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram, no TikTok, podcast Mesa de Debates. E reforçando aqui o chamado aí do Dilamar e do Júlio, que vocês, ouvintes aí do Mesa de Debates, acompanhem também o canal deles, que são aí de extrema importância e trazem conteúdo aí bastante interessante. E lembrar aqui, né, contribua com o nosso Pix 385 007 02800 CPF, né, nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro do Estado e nem do capital privado e nem queremos, e então para a gente continuar a nossa independência política e trazer gente como o Dilamar e o Júlio, a gente precisa manter nossa independência financeira. E, né, o Pix aqui é uma das formas de manter essa independência. E quem puder, contribua aqui com o Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e fui!